Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para trazer o comentário da última lição, lição número 13, do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos. Nesse trimestre, estivemos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. E no dia de hoje, o nosso tema, lição de número 13, de 29 de março de 2020, trata do novo homem em Jesus Cristo, certo? O texto áureo está baseado lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e verso número 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E a verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 3, versos de 1 a 16, que estaremos lendo nesse momento. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16, encerrando a leitura bíblica em classe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo geral da lição nesse trimestre é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Ela está subdividida em 3 tópicos com objetivos também específicos para cada um dos tópicos. O primeiro, apresentar o nascimento do novo homem. O segundo, explanar a justificação do novo homem. E o terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Essa lição de hoje vamos tratar sobre parte da salvação. A salvação ela é dividida em 5 ações de Deus de forma específica. A primeira é a justificação, a segunda é a regeneração, a terceira a santificação, a quarta a adoção como filhos de Deus e a quinta a glorificação. Nesta lição de forma específica estaremos trabalhando os temas justificação, regeneração e santificação. Certo? Vamos então para a introdução da nossa lição. E é importante comentar que a leitura bíblica em classe ela relata um diálogo de Nicodemos, que era um fariseu, fazia parte do Sinédrio, um mestre de Israel, um ensinador, um doutor da lei. E ele foi à noite conversar com Jesus, possivelmente porque ele não queria ser identificado com Jesus. Jesus acabara de expulsar os vendedores, os agiotas ali do Templo de Salomão. E isso causou um grande problema, porque quem estava por trás de todo aquele comércio ali no templo era justamente
a família de Anás e Caifás. E Jesus ali arranjou um grande problema. A partir de então, Jesus passa a ser persona non grata em Jerusalém. Mas Nicodemos com certeza ouviu falar da fama de Jesus, possivelmente já tinha escutado algum discurso de Jesus e ele sabia que Jesus era um homem de Deus, um homem enviado por Deus. Tanto que ele relata isso dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos sabia que Jesus era um profeta. E ele foi justamente investigar Jesus sobre esse tema. É importante falar que os fariseus eles se consideravam homens santos, né? Eles se consideravam acima do povo no nível espiritual. E assim, eles acreditavam até que estavam salvos. Mas Jesus, ele coloca de forma bem clara e direta para Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E aí, a dúvida para Nicodemos e todo esse diálogo que nós acabamos de relatar, baseada em João, capítulo 3, versos de 1 a 16. Na introdução da nossa lição, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que é o comentarista deste trimestre para a classe de adulto, ele inicia a lição fazendo a pergunta: é possível alguém alcançar perfeição espiritual nesta vida? Ele lhe responde: do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Na realidade, do ponto de vista humano, nenhum homem pode ser perfeito ou pode tornar-se perfeito, certo? Essa perfeição que está sendo relatada aqui na lição é uma ação de Deus, uma obra de Deus na vida do ser humano a partir da conversão em Cristo Jesus. Não trata aqui nesse momento de impecabilidade, porque João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 8, ele diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Ou seja, todos os seres humanos pecam. Nós somos passíveis de erros e de falhas. Mas isso não quer dizer que não seja possível, do ponto de vista humano, haver uma transformação no nosso caráter, na nossa forma de agir, que nos encaminhe para a perfeição desejável e que deve ser buscada por todo novo crente, por todo novo discípulo de Jesus. Ele continua no segundo parágrafo da introdução: se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Ou seja, homem nenhum, por mais que se esforce, por mais que tente, por mais que se discipline, jamais vai alcançar essa perfeição, coisa que só é possível através de Jesus Cristo, que muda a nossa natureza. Então, dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Paulo trata dessa questão do primeiro e do último Adão, ou segundo Adão, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15. Seria interessante que cada aluno depois meditasse nesse capítulo de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 58. Certo? Pois bem, então ele encerra a introdução dizendo: nesta última lição do trimestre estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Certo? Então nós vamos tratar especificamente nessa lição do novo nascimento, da justificação e a santificação. Ok? Então, o primeiro tópico, o nascimento do novo homem, ele está subdividido em 3 partes. A primeira parte traz o seguinte tema: nascido não do sangue, nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Que essa operação, né, que provoca uma mudança significativa no homem, não é algo que possa ser conseguido pelo próprio homem. Ou seja, não é mérito da carne e do sangue, quando ele está falando assim de seres humanos. Não são nossos pais, por mais que se esforcem em nos ensinar e nos dar boa educação e nos ensinar a agir moral e eticamente de forma correta, que vai nos possibilitar alcançar esse ideal de Deus, certo? Então, é uma ação divina, algo que vem do céu, através do agir do Espírito Santo na vida de todo aquele que se aproxima de Jesus pela fé. A fé em Jesus dispara
no ser humano esse novo nascimento, essa nova criação, conforme está sendo abordado aqui na lição, ok? Então, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ou seja, não há tratamento psicológico ou ensino filosófico ou qualquer outra forma de ação humana que possa mudar o caráter do ser humano. Somente Deus tem a capacidade de mudar a natureza moral e ética, ou seja, o caráter do ser humano. É o maior milagre que pode acontecer. O médico pode nos curar de doenças físicas e através do tratamento psicológico nós podemos até reverter um quadro emocional, mas tratar o caráter, mudar a forma de agir, pensar e sentir do ser humano, isso é um milagre de Deus, é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Porque o novo nascimento, ele vai justamente operar em 3 áreas básicas da nossa vida. A minha intelectualidade, o meu raciocínio, vai mudar, vai agir sobre os meus sentimentos, certo? As minhas emoções, e também vai agir sobre a minha vontade, no que se refere a comportamento, a forma de agir. Então ela opera no meu pensamento, nos meus sentimentos e no meu comportamento. O novo nascimento, ele age nessas 3 áreas do ser humano. Só Deus tem a capacidade de mudar essas nossas 3 áreas para ser conforme o seu ideal, a sua vontade, para nos tornar filhos de Deus. Okay? Então, a segunda divisão do primeiro tópico diz, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Ou seja, é uma geração divina, é algo que Deus opera, é algo que vem de Deus, que provoca no nosso ser uma mudança radical que é perceptível por aquelas pessoas que convivem conosco. A mudança de comportamento, a forma de agir, a forma de reagir às interações no meio ambiente, nos momentos de decepção, nos momentos de ataques verbais ou físicos, é uma mudança que é perceptível a partir do momento em que esse novo nascimento é operado na vida do ser humano. E esse nascer de Deus, conforme o pastor Claudionor Corrêa de Andrade comenta, isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Bem antes de Adão ser criado, bem antes de Adão cair e cometer o pecado, Deus já havia projetado, planejado esse ideal para o ser humano, que era agir conforme a vontade de Deus, conforme o ideal de Deus aqui para o ser humano. Então, através desse novo nascimento, o homem torna-se uma nova criatura. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 17, Paulo diz que se expressa da seguinte forma: e eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma mudança radical, ser uma nova criatura em Cristo. É uma mudança radical que acontece na vida do ser humano quando ele se aproxima de Jesus pela fé, conforme eu comentei ainda agora. E esse nascer de novo nos possibilita, conforme João diz na sua carta, no seu Evangelho, capítulo 1, a partir lá do verso 11 e 12, ele diz que nós recebemos o poder de ser tornados filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através desse novo nascimento. E a terceira divisão do primeiro tópico diz, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Para Nicodemos, que era um bom judeu, a prática do batismo era bem conhecida. O próprio João Batista já estava batizando algumas pessoas para a remissão dos pecados, né? Preparando o coração dos pais e dos filhos para a era messiânica, certo? E Jesus usa justamente essa analogia do batismo para falar como vai ser esse nascimento.
o nascer da água. Paulo, ele é mais incisivo quando lá na carta a Tito, capítulo 3, verso 5, ele diz que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, a simbologia do batismo em água nos mostra que acontece, na realidade, no nível espiritual, esse lavar regenerador, que tira aquela forma de vida antiga, aquela forma de agir antiga, que não é adequada à luz da palavra de Deus, nem de acordo com a vontade de Deus, e nos torna uma nova criatura, um novo nascimento. Então, no batismo em águas, há essa analogia do nascer de novo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, ele faz uma analogia que quando nós descemos as águas batismais, nós sepultamos o velho homem. E quando nós saímos das águas, já nasce aí um novo homem, agora gerado de Deus. E essa operação também é um nascimento do Espírito Santo. A divisão 4 desse primeiro tópico diz: nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Jesus pagou a salvação lá no Calvário, através da sua própria vida. E quem aplica essa salvação na vida do ser humano é o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador que Jesus prometeu que enviaria para estar conosco. Certo? Então a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Lá em João 3,6, que nós lemos ainda agora, Jesus faz uma analogia com o vento. O vento, ele assopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Ou seja, nós conseguimos perceber que o vento está passando por nós sentimos a sua brisa sobre o nosso corpo, escutamos o barulho do vento nas árvores, mas não sabemos de onde ele veio nem para onde está indo. É algo inexplicável quando a pessoa recebe esse novo nascimento em Cristo Jesus. As pessoas percebem a mudança radical, mas não conseguem entender como é possível alguém que antes tinha uma vida, às vezes, depravada, uma vida imoral, uma vida violenta, uma vida reprovável, e agora passa a agir ética e moralmente de forma correta. Então é um milagre que é operado através da terceira pessoa da Trindade na vida daquele que se aproxima de Jesus pela fé. Esse ato regenerador não pode ser explicado por linguagem humana. Então é impossível as pessoas compreenderem e entenderem. É possível apenas perceber essa mudança que acontece na vida daquele que se aproxima de Jesus pela fé. Tópico 2. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, a justificação pela fé, justificar quer dizer tornar justo. É bem interessante, porque não é que eu vou me tornar justo, eu vou ser tornado justo. E esse se tornar justo é um efeito externo, não dos meus próprios méritos, da minha força, da minha capacidade intelectual, mas é receber de Deus a justiça alcançada por Jesus lá no Calvário. A primeira divisão do tópico 2 diz: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, elas são consideradas trapos de imundícia, conforme Isaías 64,6 relata. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o juiz justo: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Está lá em Romanos 5,1 que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, na hora da conversão, na hora que o pecador se reconhece como pecador, crê em Jesus, se arrepende de seus pecados, ele recebe de Deus a absolvição de todas as suas transgressões, erros e falhas e pecados cometidos na sua vida até aquele dado momento. Na realidade, a justiça de Cristo é aplicada sobre a vida do pecador. Não é a nossa justiça, mas a justiça
de Cristo. O pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele comenta aqui, logo na introdução desse tópico 2, que o homem precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 18, ele diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Então, essa ira de Deus que se manifesta sobre toda a impiedade é uma expressão da santidade de Deus que não pode conviver com o mal. Nós temos observado ao longo da trajetória humana, e cada vez mais se agravando, a impiedade, a maldade, todo tipo de maldade sendo cometida sobre a face da terra. O pobre, o justo sendo oprimido e sendo prejudicado pelos injustos e maldosos. E Paulo está dizendo que a ira de Deus vai ser manifesta sobre essas maldades, certo? Então, Deus não pode conviver com o mal, não pode aceitar o mal. E há um momento em que Deus resolve parar com o mal. E esse parar de Deus com o mal, o agir de Deus sobre o mal, é a expressão chamada ira de Deus. Não é que Deus se ire como o ser humano se ira, porque no geral a ira do homem está mais baseada na vingança, mas a ira de Deus está baseada na eliminação da maldade, trazer justiça, julgar aquele que tem prejudicado o seu semelhante, certo? E nós, seres humanos, todos nós pecamos. Romanos 3,23, Paulo trata desse assunto. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos nós pecamos, e Ezequiel capítulo 18, verso 20, Ezequiel diz: aquele que pecar, né, experimentará a morte, né? A alma que pecar morrerá. Ou seja, o pagamento, conforme a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o resultado para o pecado, a única forma de pagar a pena do pecado é através da morte. E a ira de Deus vai ser manifesta sobre toda a impiedade, sobre toda a maldade. Então a ira de Deus vai vir sobre toda a humanidade. Mas Deus enviou seu Filho, porque Paulo também diz, lá em Timóteo, que Deus ele não quer, né, que ele quer na realidade que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Em Ezequiel 18, 23, ele diz que de forma nenhuma ele deseja a morte do ímpio. Pelo contrário, ele deseja antes que o ímpio se converta e viva. Ezequiel 18, 23. Certo? Então, se todos pecaram e a ira de Deus é a expressão da sua santidade contra toda a maldade, e ele vai julgar, e esse julgamento leva à morte do pecador, era preciso que nós escapássemos dessa ira de Deus. Então Jesus veio e recebeu a ira de Deus sobre si. Porque se a ira de Deus viesse sobre a humanidade, nós seríamos todos destruídos. Nenhum de nós iríamos escapar. Então Jesus recebeu a ira de Deus sobre a sua vida para que nós fôssemos absolvidos dos nossos pecados. Então, nós fomos tornados justos porque Jesus pagou o preço. Ele eliminou a cédula que era contra nós, conforme está escrito lá em Colossenses 2,14. Ou seja, nós fomos absolvidos por Jesus. A justiça de Jesus foi aplicada sobre nós. Então, quando Deus olha para nós pecadores, se Jesus não estivesse como nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, ele viria toda a maldade que está na nossa vida e aí nós seríamos destruídos. Mas Jesus se interpôs entre nós e Deus, e a ira de Deus ela veio sobre Jesus, então nós somos protegidos em Cristo. E em Jesus, quando Deus olha para nós, ele não vê nós, ele não vê a nós, ele vê a Jesus, o seu Filho justo. Então a justiça de Jesus é aplicada sobre a vida do pecador. Segunda divisão do tópico 2 da nossa revista. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica. Ele usa aqui o termo jurídico. Você imagine que a pessoa que comete determinados delitos, né, segundo o Código Penal brasileiro, ele pode ser levado a cumprir, né, uma reclusão, a retirada da sociedade para cumprir por um tempo que deveria ser para ressocialização, para que ele fosse, por assim dizer, curado,
né, da maldade que andou cometendo, ele é tirado da sociedade e colocado dentro de um presídio, certo? Mesmo depois que ele cumprir toda a sua pena e ele retornar para a sociedade, a sua ficha continua marcada com tudo que ele fez e o período que ele passou recluso. A sociedade não pode mais cobrar ele do que ele cometeu, mas para a sociedade ele nunca vai deixar de ser aquele homicida, aquele ladrão ou aquela pessoa que cometeu um crime. A sua ficha, por assim dizer, fica manchada. Em Cristo acontece algo diferente, não é apenas uma absolvição. Na realidade é anulado. A cédula, conforme Paulo diz, ela foi rasgada. Aquilo que nos acusava foi rasgado. Nós somos tornados justos, como se nunca tivéssemos cometido nenhum tipo de erro ou falha. Aí é que está a maravilha da bondade, amor e misericórdia de Deus. Ser considerado justo, como se nunca tivesse cometido nenhum tipo de erro. Deus não nos cobra a nossa vida pregressa. Ele não lança em rosto as nossas iniquidades cometidas no passado. Por quê? Porque o seu amor manifesta através de seu filho Jesus, nos tornou perfeitamente justos, limpos da nossa maldade. Terceiro tópico, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. O ladrão na cruz, ele não precisou de nenhuma outra ação a não ser crer em Jesus. E o interessante é que ele não pediu para ser salvo. Ele sabia que era pecador e que ele merecia estar ali por causa de seus delitos. Mas ele olhou para Jesus que estava ao seu lado, não se sentiu digno de estar ao lado do mestre e pediu apenas para ser lembrado. Isso foi uma expressão de fé daquele criminoso que estava ali ao lado de Jesus. E por essa expressão de fé, Jesus o absolveu ali instantaneamente e disse que imediatamente, logo após a morte, ele estaria com Jesus no paraíso, no céu. Terceiro tópico, a santificação do homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Esse tópico está dividido em 3 partes que diz a santificação como posicionamento ou como posição, a santificação como processo e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então, o que o pastor comentarista explica? No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Ou seja, no momento de fé, o ato da fé em Jesus, acontece instantaneamente a absolvição dos pecados. Esse lavar regenerador pelo Espírito Santo. Nós somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Então, nesse estado, nós podemos dizer que o outrora pecador agora se tornou santo. Ou seja, ele foi purificado e agora separado para Deus. É nesse sentido que a santificação é como posição, um ato instantâneo que acontece no momento da fé em Jesus. Certo? Posicionalmente ele é santo, embora esteja ainda em processo. Agora vamos falar sobre o processo. Ele foi santificado, foi lavado, perdoado seus pecados, totalmente absolvido, tornado justo. Deus não cobra mais essa pessoa da sua vida pregressa, do que fez no passado ou deixou de fazer. É como se ali uma nova história começasse a ser escrita. Um novo livro está sendo escrito. E essa escrita desse novo livro vai ser em conjunto com o Espírito Santo. Ações minhas, comportamento meu e o agir do Espírito Santo sobre a minha vida. E é um processo. Porque apesar de ter sido tornado justo, de ter sido absolvido, a natureza adâmica caída ainda está comigo. Ela ainda me acompanha. Paulo e outros comentaristas do Novo Testamento, eles vão falar sobre isso como a carne, a natureza pecaminosa, caída, né, que tem inclinações para a maldade. Então essa natureza nos acompanha. E é preciso que esse novo crente que se aproximou de Jesus pela fé se deixe mudar, deixe que o Espírito Santo atue sobre a sua vida. Para quê?
para mudar aquilo que nós comentamos ainda agora. Agir no intelecto, agir no sentimento e agir na vontade. Mente, coração ou alma e corpo através do nosso comportamento. Então, a partir dessa mudança intelectual, essa mudança sentimental e volitiva, né, através do nosso livre-arbítrio, é que essa santificação vai acontecer. A cada dia eu preciso ir abandonando coisas que eu fazia no passado que não agradam a Deus e passando a praticar coisas que agradam a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo número 20, ele diz assim: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Interessante que há uma ação humana nesse processo da santificação. Eu tenho minha parte, eu tenho que fazer o meu esforço, eu tenho que dar minha contribuição. Certo que eu preciso do suporte e auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai agir na minha mente através da palavra de Deus. Jesus disse: vós já estáis limpos da palavra que vos tenho falado. Então, a palavra de Deus, ela tem a simbologia de água na Escritura Sagrada. Ela nos ajuda a limpar a mente. E a mente é justamente onde vai acontecer toda a batalha espiritual, onde ela vai ser vencida, a luta contra o pecado. É na mente que as coisas vão acontecer. E Paulo pede que a nossa mente seja renovada. Ele usa a analogia da troca de uma veste. Se despojar, tirar essa veste anterior que era o velho homem, com a sua natureza pecaminosa, sua forma de agir, sua forma de falar, sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de julgar as pessoas e tantas outras ações, certo? Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai tratar da luta entre a carne e o espírito, a luta que acontece no interior do homem, a propensão para o pecado e a ação do Espírito tentando aproximar o homem de Deus. E ele vai relatar as obras da carne. No dicionário bíblico, o Wycliffe, ele diz que essas obras da carne, no contexto de Paulo, no capítulo 5, a partir do verso 16, são as ações que mostram o caráter moral dos homens. Ou seja, o meu caráter, quem eu sou, o meu ego. O velho homem, ele age conforme as propensões da natureza pecaminosa. O jeitão de ser, a forma de tratar, a forma de agir que prejudica o seu semelhante. Mas quando nós entramos nesse processo de santificação, através do Espírito Santo, esse velho homem, ele começa a ser removido e um novo homem aparece. A natureza pecaminosa passa a ser colocada sob domínio e o novo homem passa a agir de forma ética, de forma moral, de forma correta, certo? E nesse processo de santificação, o nosso alvo é se tornar como Cristo, sermos cópias de Jesus aqui nessa terra, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus agindo na nossa vida. Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Paulo diz que o seu ego foi eliminado, as suas vontades, o seu querer, a sua forma de agir e pensar. Não existe mais Paulo. Paulo foi anulado. O velho homem Paulo foi colocado sob controle. Quem assume agora o viver de Paulo é o próprio Cristo. Há uma identificação, conforme Paulo está falando aqui, perfeita. Quando as pessoas olham agora para Paulo, não veem mais Paulo, mas veem Jesus. 1 aos Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É muito interessante que Paulo, ele não age com soberba, mas ele está dizendo: se vocês agirem como eu ajo, se vocês se comportarem como eu me comporto, se vocês falarem como eu falo, procurarem se portar da forma que eu me porto, vocês estão copiando o próprio Cristo. Esse é o ideal de todo cristão, poder ser uma cópia de Jesus. Poder ser Jesus onde quer que se encontre.
dentro da empresa, dentro da escola, dentro da universidade, dentro do lar, na rua, onde quer que esteja, Jesus possa ser visto nas nossas ações, ok? Então esse processo de santificação é justamente essa conformidade com Cristo, esse parecer com Cristo, esse ser dominado total e completamente pela natureza de Jesus Cristo. Quando nós conseguirmos isso, nós vamos atingir o ideal da perfeição. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Hebreus 12:14, o escritor diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então a santificação é um mandamento de Deus, é uma necessidade humana e a vontade de Deus para nossas vidas. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus, somos seus imitadores. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós não temos luz própria, a nossa luz vem de Jesus. Assim como a lua, ela não tem luz própria, mas ela apenas reflete a luz do sol sobre a face da terra, principalmente naquelas noites de lua cheia, assim é o crente aqui na terra. A nossa luz vem de Cristo. O brilho de Jesus precisa ser visto na nossa face. Jesus precisa brilhar na vida do crente. E esse brilhar de Jesus é através da santificação. E concluindo o comentário da nossa lição neste momento, quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador tomou a melhor decisão, pois seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, para que nós continuemos buscando cada vez mais a perfeição que vem de Jesus. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses capítulo 3, verso 20, ele diz: a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de transformar esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder que opera em nós. Jesus há de transformar esse nosso corpo. Ainda nos atribulamos porque falamos que não deveríamos falar, às vezes agimos de forma inadequada para um cristão, às vezes pensamos coisas que não deveríamos pensar e nos entristecemos. E devemos nos entristecer sim. Por quê? Porque nós devemos agradar a Deus. E é o Espírito Santo, nosso fiel companheiro, que age aqui na nossa mente quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Ele nos dá os alertas. Ele acende o sinal amarelo quando nós estamos procedendo de forma a entristecer Deus. Ele nos dá os alertas necessários. Ele acende o sinal amarelo. E o sinal amarelo é dizer pare, não é acelere. Senão ele vai ter que abrir o sinal vermelho para cada um de nós. Que Jesus e o Espírito Santo sempre estejam abrindo o sinal verde para nós. Da forma como Deus falou lá no Jordão, quando Jesus foi batizado: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que as nossas ações assim também possam levar o nosso Pai Celestial a dizer: estes são os meus filhos amados, em quem me comprazo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Chegamos ao final e queremos pedir: deixa aí o seu like. Não esqueça de marcar aí no sininho para novas atualizações que forem colocadas neste canal e compartilhe com alguém que você sabe que possa estar precisando desta palavra. Se inscreva no canal e junte-se a nós na meditação da palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. Glória seja dada ao nome do nosso Deus.